Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na aula de hoje, nós vamos desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Também nós vamos destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. Até o final da aula, nós vamos asseverar, nós vamos confirmar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo da justiça, do juízo e do pecado. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o primeiro trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre, estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical que nós temos gravado aqui. Lá também você tem esses slides que você pode baixá-los gratuitamente para você dar a sua aula ou para você estudar conosco a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos a estudar hoje a lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da salvação. O textual está em Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Que maravilhoso é termos este companheiro, este auxiliador, este ajudador, o Espírito Santo, que sempre está conosco dia a dia, nos orientando, nos ensinando, nos lembrando e nos dando convicção da salvação que nós temos até o final da jornada cristã. Esse Espírito Santo está sempre nos levando aos pés do Senhor Jesus Cristo, aos pés do Senhor, ao céu, onde nós estaremos a qualquer momento. Jesus vem para levar a sua igreja e o Espírito Santo então nos conduzirá ao encontro do Senhor nos ares. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 16, versículos 7 a 13. A introdução da nossa lição diz que o Espírito Santo atua na salvação da humanidade e também na edificação dos crentes, ou seja, o Espírito Santo, através da igreja que anuncia o Evangelho, salva o homem, e o Espírito Santo também constrói no homem a imagem de Deus que foi perdida, constrói no homem o caráter de Cristo para que ele possa testemunhar do Senhor com o seu comportamento, com a sua vida cristã. Jesus disse antes de ascender aos céus que ele ia para o céu, mas ele não nos deixaria só.
vivemos então a experiência do Espírito Santo no dia a dia. Quem anda e quem tem o prazer, a alegria de estar com o Espírito Santo, tem experiências maravilhosas. O Espírito Santo como promessa é o primeiro tópico da nossa lição. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus antes da fundação do mundo. E nesse projeto, idealizado por Deus, executado por Cristo, o Espírito Santo também fez parte, porque ele dá continuidade a este plano de redenção, idealizado pela Trindade Divina antes que o mundo existisse. Cada pessoa da Trindade exerce uma função específica neste plano de salvação. E o Espírito Santo é parte desta história salvífica, juntamente com o Pai e com o Filho. O salmista Davi, o rei Davi, quando ele trouxe a arca do Senhor de volta para Jerusalém, ele cantou um cântico, e neste cântico, que está registrado no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 23, Davi canta assim: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Para anunciar a salvação do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus, para anunciar essa salvação, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele regenera, purifica e santifica a igreja do Senhor, através da palavra de Deus. Nós estudamos a palavra de Deus, e agora o Espírito Santo, ele nos regenera, ele nos purifica, ele nos santifica, porque ele nos lembra do que nós temos estudado, para que nós colocamos em prática tudo aquilo que o Senhor disse através do Espírito Santo, ele que nos lembra de todas as coisas. Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo. Ele convence o mundo do pecado, ele convence o mundo da justiça e do juízo. O Espírito Santo guia, dirige e conduz o povo de Deus. Ah, se não fosse o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, para nos dirigir conforme as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo também concede segurança da redenção. Ele também capacita o salvo para o serviço cristão. Ele convence, ele nos dá esta segurança de que nós somos salvos, de que nós servimos a Jesus. Ele nos dá essa segurança de salvação, de redenção, e então capacita o salvo para servir a Deus, capacita o salvo para trabalhar no reino de Deus, capacita os crentes para testemunhar que Cristo é o Salvador da humanidade. O Espírito Santo foi quem inspirou os profetas e apóstolos bíblicos. Foi ele quem inspirou. Ele reparte também os dons espirituais. Os dons são do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não dá o dom. O Espírito Santo, ele usa o crente com os dons espirituais para a edificação da igreja. Ele usa os crentes, ele usa o crente que está ali para ser usado pelo Espírito Santo. Então ele usa para exortar a igreja, para edificar a igreja, para consolar a igreja. O Espírito Santo prossegue o plano da salvação. Esse plano da salvação,
ele foi idealizado por Deus Pai, foi executado por Deus Filho, e agora o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, ele dá continuidade a este plano de redenção. O Espírito Santo também produz nos crentes o quê? Ele produz virtude, ele produz qualidades. Estas qualidades refletem então o caráter de Deus na vida do salvo, na vida do crente. Essa produção do fruto do Espírito, as qualidades. O Espírito Santo, ele produz um fruto. Esse fruto, ele tem as suas partes, que é então gerada no crente. E o crente, então, ele se expressa com essas virtudes, manifestando ao mundo que Deus está na sua vida. Quem faz isso? O Espírito Santo. O primeiro ponto da nossa lição ainda diz que o Espírito Santo como promessa, e fala sobre, no primeiro item, fala sobre a promessa messiânica, né? A promessa de Jesus para salvar o mundo estava no plano de Deus. O plano de Deus significava também a participação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo fez parte desse plano de redenção. Vemos que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo. No livro do profeta Isaías, nós temos essa promessa messiânica. Essa promessa do Antigo Testamento, Jesus Cristo a confirmou quando foi até a sinagoga, e na sinagoga foi dado a Cristo o livro da lei para que ele lesse. Então Jesus abriu em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, e Lucas escreveu no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1, e também os versículos 13 a 19, Jesus então diz que o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Quem tem o Espírito Santo está ungido para pregar as boas novas de salvação àqueles que ainda não têm a salvação. Então, Jesus disse ainda: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Quantas pessoas estão depressivas, quantas pessoas estão tristes, quantas pessoas estão desesperadas, quantas pessoas estão aflitas, porque falta Jesus. A igreja, com a graça do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, anuncia salvação aos contritos, assim como Jesus nos ensinou a proclamar liberdade aos cativos. Quantas pessoas estão presas pelo diabo, obedecendo todos os mandamentos de Satanás, e também a abertura de prisões aos presos. Essas pessoas estão presas no pecado, mas ao conhecer Jesus, que é anunciado pela igreja, que está ungida com o Espírito Santo, estas pessoas são libertas do pecado e agora estão livres para adorar e para glorificar a Deus. Ainda Jesus continua lendo: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. A promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vimos, ela foi confirmada no Novo Testamento, quando Jesus então se levanta para ler as Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 12, versículos 15 a 18, está escrito: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou todas, e recomendava-lhes rigorosamente
que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Quem são os gentios? São os pecadores. Os pecadores precisam de Jesus. E para que eles conheçam a Jesus, precisa que a igreja anuncie Jesus. Precisa que nós falemos de Jesus. A salvação e a plenitude do Espírito, então, são anunciadas de antemão, ou seja, são anunciadas antes no Antigo Testamento para todo o povo. O Espírito Santo também ele é anunciado, ele é falado no Antigo Testamento. Isaías capítulo 44, versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento, água sobre o sedento, uma terra seca, sem água, não vale nada. Uma terra seca, sem água, não tem como produzir. Uma terra seca, sem água, não tem como ser regenerada, ser transformada, produzir, não produz nada. Rio sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito, ou seja, derramarei o Espírito Santo sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito Santo ainda como promessa na antiga aliança. Há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Nós vimos o Espírito Santo como promessa, nós vimos a promessa messiânica. Agora, na antiga aliança, nós vemos também as manifestações do Espírito Santo na antiga aliança, no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele capacitou pessoas para obras específicas. Os profetas, eles eram cheios do Espírito Santo quando tinham que falar a palavra de Deus. O Senhor nosso Deus o enchia do Espírito Santo, o enchia do Espírito de Deus, e ele anunciava. O profeta falava a palavra de Deus. O profeta era a boca de Deus falando ao povo. O Espírito Santo fazia isso. Também isso agia na vida de maior parte da liderança de Israel. Eles eram habilitados na área espiritual, não só para profetizarem, mas com poder também eles operavam milagres e revelavam o que o Senhor queria que eles revelassem. Nós vemos também a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento com aptidões individuais. O Senhor usava pessoas com o Espírito Santo na vida deles, para que eles produzissem, para que eles fossem usados artisticamente. Eles eram usados em obras artísticas, como Bezalel e Aholiabe, eles foram usados pelo Senhor. O Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles então trabalharam na obra do tabernáculo, na construção do tabernáculo, com obras artísticas. Eles foram usados com sabedoria, eles foram usados com inteligência, com criatividades para desenharem, para ajudarem na obra do tabernáculo que foi construído. Também o Espírito Santo usou pessoas com habilidades para liderar, tanto na área militar como na área política. O Espírito Santo, ainda como promessa, estamos falando no primeiro tópico.
O item de número 3 diz que é a promessa do Consolador. Era necessário que Jesus voltasse ao céu para que o Espírito Santo viesse. Em João capítulo 16, versículo 7, Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então Jesus prometeu que enviaria outro Consolador. Jesus prometeu e cumpriu. Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse para os discípulos que fossem para Jerusalém e que aguardassem a descida do Espírito Santo sobre eles. Eles foram para Jerusalém e aguardaram com fé e esperaram, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e até hoje nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida para anunciarmos a salvação, para fazermos a obra de Deus, para trabalharmos para o Senhor. Em João 14, 16 a 20, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco um dia só, não, para que fique convosco para sempre. E o Espírito Santo está conosco. Também ele nos disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vemos aí a trindade divina na vida do salvo. Vemos o Pai, vemos o Filho, vemos o Espírito Santo morando, atuando, trabalhando na vida da igreja, para que a igreja seja edificada, seja mais abençoada para poder anunciar o reino de Deus. A vinda do Espírito Santo estava vinculada à obra de Cristo no Calvário. João 16, 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Mas para Jesus ir, era necessário que acontecesse o que aconteceu no Calvário. Jesus foi crucificado. Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E vivo, Jesus subiu aos céus. E aí, chegando ao céu, o Espírito Santo desceu sobre a vida da igreja. Jesus está vivo, o Espírito Santo está em nós, e o Pai, ele nos ouve quando nós oramos, porque o Espírito Santo intercede por nós. Quando Jesus disse antes da festa dos tabernáculos, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando nós estávamos no mundo, não tínhamos o Espírito Santo. Quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos a Jesus. Nós não tínhamos esta água. Nós estávamos secos. A nossa alma estava morta. Como Paulo disse, que nós estávamos mortos em Cristo. Mas nós recebemos Jesus na nossa vida, e rios de água viva então começaram a correr, a verter do nosso ventre. João esclarece que Jesus aqui falava do Espírito Santo. 7,39, e isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Todos aqueles que vêm a Jesus,
todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que recebem a Jesus, recebem também o Espírito Santo, que começa a gerar na vida deste homem rios de água viva, que começa a gerar na vida desta terra que estava seca e agora ela é molhada, ela recebe esta água e ela começa a produzir o fruto do Espírito, as qualidades de um cristão, que começa a expressar para o mundo a sua verdadeira fé em Deus. Então, Jesus estava dizendo, conforme João, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. O Espírito Santo, ele também consola e o Espírito Santo ensina. O primeiro item fala sobre o consolo, o consolador. O consolo que nós recebemos do Consolador. O termo grego parácletos vem da preposição pará, ao lado de prós, ao lado de, ou próximo de, e do verbo kaléu, que significa chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, significa também advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, portanto, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo e 1 vez se refere a Jesus como advogado, conforme o que está escrito em João, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado no céu para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus aparece aqui apenas uma vez como advogado e as outras vezes como o Espírito Santo. Em João 15, 26, Jesus disse: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Vamos meditar aqui no outro Consolador. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, que está em João 14,16. A palavra grega para o outro, nesse versículo, é no original grego, allos, que significa outro, mas outro da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma substância, da mesma qualidade. O termo allos expressa uma diferença numérica, outro consolador, ou seja, mais um, e denota outro do mesmo tipo, ou seja, da mesma qualidade, da mesma natureza, da mesma substância. Já o termo héteros, que também é encontrado neste outro, ele expressa uma diferença qualitativa e denota então outro, mas de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, ou seja, allos, que é encontrado no original grego. Então Cristo prometeu enviar outro consolador, allos, outro como ele, e não héteros, outro diferente dele. O Espírito Santo consola e ensina. Jesus disse que o Pai ensina. Então o ensino era parte também do ministério de Jesus. Jesus disse que o Pai ensina, em João 6,45. Mas sabemos que o ensino também fez parte do ministério de Cristo, que ensinava o povo. Nos dias de hoje, o Espírito Santo também ensina
De modo que essa é a tarefa. Essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo, que também ensina a igreja. Em João 14, 26, Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Pai ensina, Jesus ensina e o Espírito Santo dá continuidade ensinando a igreja. Uma das principais tarefas do Espírito Santo agora é lembrar os discípulos dos ensinos de Jesus e ajudá-los a entender o significado de tudo que ele fez, disse e ensinou para testificar dele. Mas para nós termos esse ensino de Jesus, para nós conhecermos a Cristo, para nós testemunharmos de Cristo, nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque o Espírito Santo só lembra aquilo que nós lutamos por aprender. Aí ele nos lembra e nós então testificamos de Cristo tudo aquilo que nós temos aprendido estudando a palavra do Senhor. Só nos lembramos do que vemos, vimos e ouvimos. Então, lembrança é algo que vem da memória. A palavra de Deus deve já estar lá na nossa memória. E aí o Espírito Santo vai nos lembrar. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia. Não é porque o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos ensinar, vai nos lembrar, então nós não precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos, na medida do possível, fazermos cursos teológicos para nós aprendermos mais, para nós nos aprofundar mais no ensino da palavra de Deus. Quanto mais nós aprendemos de Deus, mais o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo para que nós possamos testificar de Cristo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai em meu nome, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E depois, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer falar de tudo quanto Jesus falou? Então estude e o Espírito Santo vai fazer você lembrar. O segundo tópico da nossa lição, o Espírito Santo consola e ensina. A versão revisada de Almeida traduz Paráclitos por ajudador. O Espírito nos ajuda na vida diária e trabalha em nós o caráter de Cristo até o fim da nossa vida terrena. É o que Paulo escreveu sobre essa maravilhosa companhia do Espírito Santo até o final da jornada cristã. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra na sua vida? Qual é a boa obra senão a obra de salvação? Qual é a boa obra senão a obra de redenção? Então, aquele que começou a boa obra em você, ele vai estar com você todos os dias. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Ele vai aperfeiçoando você conforme você vai
se comunicando com Deus. Conforme você vai estudando a palavra de Deus, Ele vai te regenerando, Ele vai te transformando, Ele vai formando em você o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é formado em nós pelo Espírito Santo quando nós nos preocupamos em ter uma vida cristã transformada e renovada pela palavra de Deus. Romanos 8, 27, também Paulo diz: e aquele que examina os corações. Quem examina os nossos corações? O Espírito Santo. Ele sabe qual é a intenção do espírito humano. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele intercede por nós. Até quando nós não temos palavra, nós não sabemos como orar. E aí o Espírito Santo, ele ora por nós, ele nos ajuda. Essas experiências só tem quem tem o Espírito Santo na vida. Ainda o Espírito Santo reprova, o terceiro tópico da nossa lição, diz que o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Mas ele reprova e convence o mundo do quê? A salvação está à disposição de todos, mas é necessário a atuação do Espírito Santo. Ou seja, a salvação está à disposição de todas as pessoas que querem a salvação. Jesus não obrigou as pessoas a segui-lo. Jesus disse: quem quiser vir após mim. Então, quem quiser seguir Jesus, é preciso receber Jesus. A salvação está à disposição para aqueles que querem a salvação. Mas é necessário a atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele atua na humanidade, convencendo a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, convence o homem de que ele é um pecador e ele precisa de Cristo, porque Cristo é impecável. A ideia do verbo convencer é o mesmo que persuadir, fazer com que alguém acredite em algo ou começar a acreditar. Então o Espírito Santo, ele convence, ele persuade, ele insiste com aquela pessoa para que ele acredite em Cristo, para que ele acredite na salvação. Fazer com que alguém se convença, isso é o que quer dizer persuadir. Fazer com que alguém se convença sobre a necessidade de alguma coisa. E o que o homem precisa? O que o homem necessita para estar em paz? O que o homem necessita para viver uma vida feliz? O que o homem precisa para ter uma vida sempre animada e disposta com Cristo? O homem necessita de Jesus, o homem necessita de salvação. João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. O pecado ao qual Jesus se refere aqui é a incredulidade. Não está falando de pecados específicos, porque todo aquele que não crê em Jesus Cristo verdadeiramente, se ele não crê em Jesus de uma forma verdadeira, então, é claro, ele vai continuar na vida de pecados, mesmo vindo à igreja, vai continuar pecando, porque ele não creu verdadeiramente. Então, o pecado ao qual Jesus se refere aqui é a incredulidade. Enquanto o homem estiver incrédulo, não crendo na salvação, não crendo em Jesus,
não crendo na palavra de Deus, ele está em pecado. O Espírito Santo conscientiza os incrédulos de seu estado de miséria espiritual. O homem sem vida espiritual está morto. Ele precisa de Cristo para viver, para ter uma vida espiritual. Eles precisam reconhecer que Cristo é o Salvador, que somente Jesus pode perdoar o pecado da humanidade, não importa o tamanho do pecado. Jesus perdoa todos os pecados. Tito capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós somos lavados pela palavra de Deus, que o Espírito Santo nos lembra, que o Espírito Santo nos ensina, que o Espírito Santo nos ajuda a compreender, a entender e a colocar em prática essa palavra na nossa vida. Quanto mais nós vamos nos preocupando com a nossa santificação, quanto mais nós vamos nos preocupando em estudar a palavra de Deus, nós vamos sendo lavados, vamos sendo purificados, vamos sendo regenerados, vamos sendo santificados pela obra do Espírito Santo na nossa vida. O segundo item do terceiro ponto diz que o Espírito Santo convence o mundo ainda da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Não tinha nenhum homem na terra sem pecado que pudesse morrer pelo pecador. Jesus Cristo então nasceu em carne, nasceu como homem, viveu como homem. Tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos, o Senhor também sentiu, o Senhor também pensou, o Senhor também viveu. Ele viveu como homem, mas ele não pecou. Deus precisava de um homem assim, impecável, que morresse pelo pecador. Jesus, então, ele foi impecável e só ele pode justificar o pecador, porque ele não tem pecado. Ele viveu neste mundo sem pecado e só ele poderia morrer pelo pecado do homem. Esta é a justiça impecável de Cristo. O Espírito Santo convence o homem de que somente Jesus, sendo impecável, pode justificar diante de Deus Pai o seu arrependimento e a sua vida transformada. Quem pode fazer isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem que o homem é pecador e que o homem precisa de Jesus. Quando o homem reconhece que ele é um pecador, que ele foi agora persuadido, ele aceitou essa fala do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, então ele reconhece que ele é um pecador e que ele precisa de Jesus. Quando ele se arrepende dos seus pecados, então o Espírito Santo justifica este homem, que ele está se arrependendo dos seus pecados. A sua vida de transformação também ela é justificada diante de Deus Pai. Este homem está vivendo uma vida transformada. Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está onde? À destra de Deus, intercedendo por todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e buscam viver uma vida na presença do Senhor. O terceiro item diz que o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo a qual Jesus se referia aqui é Satanás. Satanás, ele é
um derrotado, ele é um vencido. Ele foi derrotado com a vitória de Cristo no Calvário, mas ele já trazia sobre ele a derrota, porque Cristo venceria, Cristo é vencedor, e na cruz do Calvário foi provada a vitória de Cristo, foi confirmada a vitória de Jesus. E Satanás então foi derrotado, foi confirmada a sua derrota. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Jesus disse em João 12, 31 e 32, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Satanás tinha o povo preso no pecado, todos estavam presos por Satanás. Jesus, ao ressuscitar, começou a atrair as pessoas. Fomos atraídos, e muitas pessoas estão sendo atraídas pelo amor de Deus, estão atraídas por Jesus Cristo, por o amor de Jesus por suas vidas, e muitas pessoas estão saindo das garras de Satanás, saindo da prisão a qual o diabo está prendendo essas pessoas. Eles saem porque são atraídas a Cristo e agora estão livres para adorar, para glorificar, para servir a Deus e para anunciar essa liberdade em Cristo. Por quem? Quem ajuda? O Espírito Santo. Esse julgamento significa que nossos pecados foram julgados na cruz. Onde foram julgados? Na cruz. Satanás foi derrotado na cruz. E agora, com a ação do Espírito Santo, multidões estão vindo a Cristo. O julgamento de Satanás, que já começou, será concluído na consumação dos séculos, onde estará o juízo final. Então Satanás, a besta, o falso profeta, todos os incrédulos, eles serão lançados no lago de fogo. Ele já foi vencido na morte e ressurreição de Jesus e está condenado ao inferno. Mas o que ele faz ainda? Ele está batalhando. Satanás está trabalhando dia após dia, 24 horas. Para quê? Para levar o maior número de pessoas com ele para o inferno. Mas o inferno não foi preparado para as pessoas. Não. O inferno ele foi preparado para o diabo e os seus anjos que rebeliaram juntamente com ele. É o que Jesus disse em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para Satanás. Preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem. Mas muitas pessoas estão incrédulas a Cristo. Morrem sem Cristo. Morrem sem salvação. E o inferno os aguarda. Quando deixamos Jesus ser o Senhor da nossa vida, o propósito de Deus se realiza em nós com a presença do Espírito Santo. Veja que a presença do Espírito Santo na nossa vida é muito importante para que os propósitos de Deus se realizem em nós. Os nossos sonhos, sendo aprovados por Deus, eles são realizados. Então, por quê? Porque nós temos a orientação do Espírito Santo em nossos corações. Somos transformados segundo a imagem de Deus para vivermos os desejos de Deus, para vivermos os planos de Deus, para vivermos os objetivos de Deus, para vivermos os sonhos de Deus para nós. Então, por isso, nós somos transformados segundo a sua imagem, para vivermos os desejos dele e não os nossos, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos.
Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ezequiel capítulo 18, versículo 31, ele diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Neste ano novo, nós estamos a orar por um mundo novo, mas também estamos a orar para que as pessoas recebam um coração novo e vivam uma vida nova em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vamos a cada dia nos aproximar de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo, para que vivamos sempre com um coração novo. A cada dia vivemos esta nova vida em Cristo Jesus, apregoando as pessoas, anunciando o reino de Deus às pessoas, que Jesus as transforma e dá a elas um coração novo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família, e até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida.